Oi! Hoje a gente vai mergulhar num assunto super importante, a relação entre a menopausa e a sexualidade. E para começar, eu queria desafiar uma ideia que muita gente tem. E se essa fase, sabe, em vez de ser um fim, fosse na verdade o começo de um novo capítulo? Um momento de transição, de redescoberta. Vamos ver isso juntos? Para a gente começar a entender essa história, essa frase da doutora Lilian Fiorelli é perfeita. Sexualidade é muito, mas muito mais do que só o ato físico. Tem a ver com a nossa identidade, com a forma como a gente se enxerga, se valoriza. No fundo, é sobre se sentir bem na própria pele. Uma das primeiras coisas que vem à mente quando se fala nesse assunto é a mudança no desejo sexual, na libido. E é importante dizer logo de cara, é super comum e tá tudo bem sentir essa alteração durante a transição da menopausa. É uma experiência válida e compartilhada por muitas pessoas. Agora, só um ponto rápido para a gente alinhar os conceitos. A gente costuma usar a palavra menopausa para tudo, né? Mas, tecnicamente, menopausa é um dia só, o da última menstruação. A fase toda, com as ondas de calor, as mudanças de humor, essa transição que pode levar anos, o nome certo é climatério. É nesse período que tudo acontece. E claro, existe uma razão biológica bem clara para essa mudança na libido. A queda natural dos hormônios, principalmente do estrogênio e da testosterona, mexe sim com o nosso desejo fisiológico. É uma mudança real, que acontece no corpo. Então, a gente pode pensar, então é só uma questão de hormônio, certo? Bom, a história é um pouquinho mais complexa e, para ser sincera, muito mais interessante do que isso. A verdade é que a libido durante o climatério não depende de um único fator. Não é um botão de liga e desliga hormonal. Pensa mais como uma teia, sabe? Onde o físico e principalmente o emocional estão super conectados, um influenciando o outro o tempo todo. E o que é mais interessante aqui é ver como uma coisa puxa a outra. Uma noite mal dormida pode piorar o humor, as mudanças que acontecem no corpo podem abalar a autoestima e o desconforto físico, como a gente vai ver, tem um impacto psicológico gigante. Esse ponto aqui é fundamental para entender o que acontece. Quando a relação sexual começa a doer por causa das mudanças físicas, o cérebro, que é esperto, cria uma associação. Intimidade é igual a dor. E aí, a pessoa começa a evitar o sexo para não sentir dor, o que por sua vez faz a libido diminuir ainda mais. É um ciclo vicioso que precisa ser quebrado. Isso nos leva diretamente para o nosso órgão sexual mais poderoso de todos, que, olha só, não fica entre as pernas. Vamos focar agora na mente, no cérebro, porque é lá que a verdadeira transformação pode começar. É exatamente isso. Simples e direto. O desejo, a vontade, a iniciativa, tudo começa na nossa cabeça. Se a gente não está bem emocionalmente, se não se sente bem consigo, dificilmente o corpo vai responder da forma que a gente gostaria. Essa frase é uma generalização, claro, mas ela ilustra um ponto que as fontes trazem e que é bem importante. Para muitas mulheres, o bem-estar emocional, se sentir feliz, conectada, tudo isso vem antes. É um pré-requisito para o desejo sexual aparecer e florescer. E aqui está a grande virada de chave. E se, em vez de encarar essa fase como o fim de alguma coisa, como o fim da fertilidade, a gente olhasse para ela como uma oportunidade? Uma chance de se redescobrir, de dar um novo significado ao que é ser mulher nos seus próprios termos. Ok, tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como a gente sai do campo das ideias e começa a se reconectar com o próprio corpo e com a sexualidade de um jeito novo? Vamos lá! O ponto de partida aqui é a autodescoberta, é como se reapresentar para o próprio corpo. As sensações podem mudar, então é preciso explorar, se tocar, entender o que dá prazer agora. A masturbação é uma ferramenta incrível de autoconhecimento. E claro, paciência é tudo. A pressa nessa fase é inimiga do prazer. E por falar em prazer, se liga nesse dado impressionante. 8.000. Esse é o número de terminações nervosas do clitóris. É mais que o dobro da glande do pênis. E a única função dele é o prazer. É uma potência de sensibilidade que, muitas vezes, a gente subestima. Essa ideia expande totalmente o nosso mapa do prazer. Não está tudo concentrado em um único lugar. A pele, o nosso maior órgão, é um território gigantesco de sensações a serem exploradas. Um toque no pescoço, nas costas, na barriga, tudo isso faz parte da sexualidade. E esse é o resultado de toda essa jornada. Pode parecer surpreendente, mas é um depoimento real e poderoso. Mostra que, com entrega e autoconhecimento, a qualidade do prazer pode não só se manter, como pode se tornar algo muito mais profundo e intenso do que antes. Bom, então vamos amarrar todas essas ideias. A gente percebe que a narrativa sobre sexualidade e menopausa está mudando, né?
deixando de ser uma história de perda para se tornar uma história de transformação e de poder. A mensagem central é essa. O ponto principal. Não se trata do fim da vida sexual. De jeito nenhum. É, na verdade, uma chance para ela se transformar em algo diferente. Talvez mais consciente, mais conectado e, para muita gente, até mais prazeroso. E a gente termina com essa pergunta, que na verdade é um convite. E se em vez de temer essa fase, a gente a encarasse como uma porta que se abre, uma oportunidade para se conhecer mais fundo, para explorar novas formas de prazer e para escrever um capítulo sexual totalmente novo e autêntico. Essa jornada é única e pode ser incrível.